No dia 8 de janeiro tivemos atos de vandalismo no Congresso, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. No dia 26 de abril, depois de uma coleta de assinaturas da oposição ao governo que está hoje no poder, foi instalada a CPMI do dia 8 de janeiro. Algumas pessoas foram ouvidas, outras ainda não. Mas você sabe o que acontece numa CPMI? Você sabe o que é uma CPMI? Se não sabe, vem comigo que eu vou tentar te explicar um pouquinho melhor. Fala galera, tudo bem com vocês? Thiago Margutti passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que vem nos últimos dias tomando conta do noticiário. A CPMI do dia 8 de janeiro. Desde o início do mês, desde o início do ano, dias ou semanas após os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, a oposição em situação ao governo vem tentando tomar para si essa situação da CPMI, da investigação. Alguns alegam uma coisa, outros alegam outra, enfim. Mas o que eu queria trazer aqui hoje é: você sabe o que é uma CPMI? Você já entendeu a diferença entre CPI e CPMI? Vou tentar passar um pouquinho para vocês então do que é uma CPI e uma CPMI. A diferença entre elas é basicamente uma só. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né, que ela pode acontecer ou na Câmara Federal com os deputados, né, ou no Senado Federal com os senadores. Já a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, acontece com as duas casas juntas no mesmo processo. É um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil de acontecer porque tem que ter assinaturas, tem que ter envolvimento das duas casas. Mas também pode alavancar ou alcançar um resultado um pouco mais satisfatório. Todas elas, tanto a CPI como a CPMI, elas estão previstas na Constituição Federal no artigo 58 e elas são regulamentadas pelo regimento interno tanto do Senado quanto da Câmara, né, desde 2003, principalmente com as últimas alterações que foram feitas. A CPI, para ser criada, ela precisa basicamente da assinatura, né, no termo ou num requerimento de instalação da CPI de 1/3 dos deputados. Já que seria 171 deputados, tá? Que é 1/3 dos 511 que nós temos hoje. Já no Senado, uma CPI precisaria de 27 assinaturas, correspondente também a 1/3 da casa, ou a 1/3 do número de parlamentares da casa. Para a criação de uma CPMI, a gente precisa de 1/3 em ambas as casas. Então precisaríamos de 27 senadores e 171 deputados assinando. No requerimento final também devem constar algumas informações, né? O requerimento de solicitação de uma CPI ou CPMI, que é o fato que vai ser apurado, o número de membros que vão constar nas comissões e essas comissões também, né? O prazo de duração do grupo de trabalho, enfim, limite de despesas, orçamento e tudo mais. Ela tem um caráter temporário, tá? São 120 dias de trabalho, que podem ser prorrogados por mais 60, né? E ao final disso se produz um relatório. E esse relatório ele traz duas possibilidades principais. Uma delas é a criação de leis acerca do tema, né? Do tema que foi proposto pela CPMI, no caso aqui, ou o envio desse relatório ao MP, o Ministério Público, para que aconteçam indiciamentos, tanto na vara civil quanto criminal, né? Sempre buscando como escopo ou como tema central os dados coletados pela CPMI e a ideia inicial da CPMI. Dentro do regramento dos cargos, né, dentre os membros que ela tem que ter, que são eleitos, né, primeiro tem que ter um presidente, que é ele que vai ditar o rumo dos trabalhos, ele é que vai marcar as sessões, ele é que vai marcar também a questão das audiências, das oitivas e tudo mais, e um relator, que é quem determina a linha de investigação que vai ser seguida,
né? O relator precisa também participar de algumas decisões. Tá? No caso da CPMI, a relatoria e a presidência tem que ser dividida. Se a Câmara dos Deputados ficar com a relatoria, o Senado fica com a presidência e vice-versa. No caso da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia é o presidente e a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, é a relatora do processo. Né? Mas quais resultados, assim, o que está previsto em lei e o que a CPMI ou a CPI, enfim, elas podem fazer que pode gerar algum resultado? Primeiro, elas têm o poder de convocar algumas pessoas, como por exemplo ministros de Estado, né? Dentre outras pessoas, políticos aposentados, ex-presidentes, como o caso do presidente Jair Bolsonaro, enfim, qualquer pessoa que possa ter algum tipo de ligação com o caso que está sendo desenvolvido, né, com a história que está sendo desenvolvida, pode ser chamado. Pode se deslocar para qualquer lugar do país para realizar audiências públicas e investigações, pode fazer a inquirição de testemunhas, as quais têm por obrigação dizer a verdade, né, não podem de forma nenhuma mentir, e se forem pegos com essas mentiras, isso tem caráter judicial, né, eles podem ser condenados. Tem o poder também de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, enfim, né, de qualquer pessoa que possa trazer algum dado importante para a CPMI ou para a CPI. Pode ouvir indiciados ou suspeitos, que também tem como prerrogativa ficar em silêncio, como que aconteceu agora nos últimos dias com Walter Delgatti Neto, né, o hacker famoso que participou da Vaza Jato. Né, em algumas perguntas da situação ou do governo ele respondia. Quando eram perguntas de deputados ou senadores da oposição, ele se mantinha em silêncio, e ele tem como prerrogativa de função dele, no caso como testemunha, poder ficar realmente em silêncio. E ainda pode a CPI ou a CPMI realizar prisões, requisitar que algum órgão público envie alguma documentação, como foi o caso agora também da solicitação da CPMI, das imagens das câmeras do dia 8 de janeiro, enfim, tem uma série de funções. O que não pode também, ela tem alguns limites, não pode apreender passaporte, não pode determinar grampos, né, ou alguma interceptação telefônica, não pode também determinar medidas cautelares como indisponibilidade de bens, né, ou até mesmo algum tipo de prisão temporária sem que o judiciário ou o Ministério Público faça a intervenção nesse caso. Enfim, não pode julgar e nem processar, ela pode dar andamento. Então, no final de todo o processo da CPMI, os integrantes eles devem encaminhar esse relatório contendo todas as suas conclusões. Primeiro, esse relatório precisa ser aprovado dentro dos membros da CPI ou da CPMI. Aprovado, ele é encaminhado ao MP ou até à AGU, né, a Advocacia Geral da União, né, e essas instituições é que vão determinar se vão dar seguimento com alguma denúncia, queixa-crime contra alguém ou não. Né? Então, ao final de tudo isso, eles fazem esse encaminhamento. No caso da CPMI do dia 8 de janeiro, a situação do governo vem buscando tentar criminalizar o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, vem tentando seguir nessa linha de responsabilizar ele e pessoas próximas a ele. Já a oposição ao atual governo, ao governo Lula, tenta colocar a responsabilidade ou a culpa dos atos, né, no atual governo, pela fragilidade como houveram as defesas da Guarda Nacional, das Forças de Segurança, né, enfim, algumas outras situações que alegam a oposição para tentar incriminar o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, enfim, tentando pôr neles a culpa pela negligência causada nos atos do dia 8 de janeiro. Mas logo a gente tem esse prazo de 120 dias ou, né, de 180 dias extinto. Teremos um relatório,
A partir daí nós vamos ver que caminho que vai tomar o resultado final dessa CPMI do dia 8 de janeiro. Hoje temos também, apenas para pontuar, acontecendo no Congresso uma CPI na Câmara dos Deputados do MST, do Movimento Sem Terra. Em um outro vídeo mais adiante eu posso voltar trazendo algumas informações relacionadas a essa CPI também. Mas nos próximos dias aí, ou nas próximas semanas, teremos já um encaminhamento para o final dessa CPMI e veremos o resultado que ela pode trazer. Beleza? Curte lá o canal, compartilha, ativa as notificações e nos ajuda aí para a gente continuar trazendo informações para quem realmente gosta de informações em todas as áreas em que a gente pode trazer essas informações, tá certo? Um grande abraço!